Graças e paz, meus irmãos. Leitura de Êxodo, capítulo 6, verso 28, até o verso número 7 do capítulo 7. Será a nossa exposição hoje pela manhã. Êxodo, capítulo 6, verso 28, até o verso de número 7 do capítulo 7. Êxodo, capítulo 6, verso 28, até o verso 7 do capítulo 7, que diz o seguinte: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: Eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém Moisés respondeu na presença do Senhor: Eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. Justo e eterno Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por mais uma manhã bondosamente concedida, ó Deus, neste dia que fez o Senhor. Agradecemos também pelo privilégio, ó Deus, de estarmos reunidos como Teu povo, também para, ó Deus, este momento, apesar das nossas fraquezas, ouvirmos, ó Deus, a Tua santa voz, que o Senhor graciosamente possa nos falar, ó Deus, através da Tua palavra poderosa, pois somente Tua palavra é quem pode, ó Deus, de fato, mudar nossas almas, nossas vidas, ó Deus, nos dá, de fato, o caminho que verdadeiramente devemos viver e nos auxiliar, Senhor, também para abandonarmos os nossos caminhos, por vezes, pecaminosos. Também nos acrescentar a fé, Senhor, também nos fortalecer diante do Senhor. E nós te bendizemos por isso, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Zeke Weisner, no livro O Pastor Imperfeito, ele conta o drama de fazer aquilo que ele chama de grandes coisas para Deus. Abre aspas, ele chega a dizer: estava se tornando bem claro que, se quisesse obter sucesso no ministério, precisava fazer algo grandioso. Eu teria de definir o que seria grande em termos de tamanho, fama e a rapidez com que eu conseguiria fazer. Fecha aspas. Um outro pastor, também conhecido como Kent Hughes, também padecia da síndrome do sucesso. Ele conta que numa noite em que quase abandonou o ministério, ele se frustrava com a expectativa do sucesso. Ele havia seguido todos os conselhos de especialistas, recorrido aos grupos de cristãos dedicados, porém, ele diz que a igreja não prosperava. E quando ele viu os membros saírem, ele ficou deprimido. Ele escreveu: o foco do meu ressentimento era Deus, aquele que me havia chamado para fazer isso. Eu havia dado tudo, todo o meu tempo, toda a minha educação, anos de ministério e verdadeira dedicação cristã, mas não consigo obter sucesso. Fecha aspas. A sensação então era, em outro momento ele diz: Deus me chamou para fazer algo para o qual Ele não me deu os dons necessários. É interessante, irmãos, porque Moisés sofria bastante dessa síndrome. Muitas vezes deixou claro para Deus que sua incapacidade atrapalharia tudo. E quando finalmente fora convencido a seguir em frente, ele viu as coisas piorarem desde quando pisou as terras do Egito. Mas mesmo convencido de que ele era o problema, Deus contrariou todas as vezes a fala de Moisés, deixando claro que o sucesso do seu chamado não seria evidenciado pelas habilidades humanas ou resposta de ninguém, mas pelo poder divino que faria cumprir todas as suas promessas. O texto de hoje ele vai lembrar justamente este ponto.
porque o êxodo ele está às portas. E mais uma vez, Moisés é orientado por Deus a seguir em frente com o plano de libertação. Deus reafirma sua promessa e quer que o seu servo, o profeta, ele de fato vá cumprir com suas palavras. E mesmo com a dureza de Faraó, ele deveria estar ciente de que o Senhor faria cumprir. A dureza de Faraó faria parte do plano de Deus, ou faz parte do plano de Deus, o Senhor diz a Moisés, porque é a partir da dureza do Faraó que Deus irá se manifestar poderosamente nas terras do Egito. Ou seja, o Senhor vai deixar claro que a dureza de Faraó é para revelar a grandeza de Deus, a mão poderosa de Deus, que vai destruir o orgulho e a soberba daquele rei. Então, o pano de fundo desse texto é mostrar que o sucesso não é fazer coisas grandes, mas fazer a vontade de Deus confiando em suas promessas. O grande sucesso de Moisés não era fazer coisas espetaculares ou até mesmo converter em algum sentido o coração daquele que estava aprisionando o povo de Deus. Mas o sucesso de Moisés era justamente fazer a vontade de Deus e confiar em suas promessas. E isso a gente vê, como a gente já leu, e vamos reler novamente, porque após a genealogia, a história ela é retomada e ela vai seguir dentro desse perfil. Veja aí o verso número 28 a 30 novamente, que diz: no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, o Senhor disse a Moisés: eu sou o Senhor, diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu digo a você. Porém, Moisés respondeu na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como é que Faraó vai me ouvir? Se você lembrar bem, não há nenhuma novidade até o momento, porque Moisés ele já é conhecido dentro das narrativas de Êxodo, pelo menos as narrativas introdutórias, que ele é um homem de objeções. Sempre que o Senhor dizia, faça a minha vontade, ele levantava objeções. E esse texto, novamente, ele mostra Moisés levantando objeções. E aí alguns estudiosos, eles ficam na dúvida se Moisés aqui não está recapitulando a história anterior. E, por vezes, alguns podem até pensar que, de fato, isso é o que Moisés está simplesmente relembrando dos fatos anteriores. Porém, irmãos, os detalhes do texto, eles não sugerem uma simples repetição. Por quê? Porque se você for marcar do capítulo 6, do verso 28 em diante, até o verso de número 13, você perceberá que há uma repetição constante, tanto do nome do Senhor, como do nome de Faraó. Então, o que o texto está querendo mostrar, ou não está simplesmente repetindo, mas está mostrando que o problema agora se trata de uma nova narrativa, mas que a ênfase agora está sobre a pessoa de Faraó, porque ele é o grande poderoso, entre aspas, dentro da história. Ele recusou libertar o povo, ele oprimiu mais ainda o povo. Então, agora Faraó representa o grande problema. Para que o povo seja liberto, de fato, Faraó precisa descer do seu trono, precisa ser humilhado. E aí, quando Deus volta a falar com ele, Deus volta a tratar com ele para mostrar o que ele vai fazer e que ele deve se dirigir a Faraó para dizer a Faraó que Deus deseja que ele liberte o seu povo. Então, Moisés, ele automaticamente quer convencer a Deus de que ele é o homem errado para executar essa tamanha tarefa. Então, Deus novamente, apesar de Faraó ser um homem incrédulo e poderoso, Deus diz, você vai a Faraó e vai dizer tudo o que eu vou lhe dizer. E Moisés diz, eu não tenho como, Senhor, porque eu não sou um orador de talento, e eu não vou, sem talento oratório, eu não vou convencer um rei tão incrédulo como ele tem se mostrado até o momento. Irmãos, esse é mais um texto que, mais uma vez, a gente deve parar para pensar, porque nós não devemos nos irritar, mesmo com todas as demonstrações que Deus já tem dado a Moisés, nós não podemos nos irritar com as frequentes desculpas de Moisés, porque esse é um desenho de todos nós, né?
Porque, mais uma vez, quantas desculpas nós usamos para não obedecer ao Senhor? Quantas desculpas nós usamos para não obedecer a Deus? Temos os nossos argumentos para não obedecer à lei do Senhor com relação ao domingo, nós temos nossos argumentos para não nos dedicar ao domingo, nós temos os nossos argumentos para chegar atrasado no culto, nós temos os nossos argumentos para não dizimar, nós temos os nossos argumentos para não sermos submissos à liderança da igreja. Então, essa é uma questão do povo de Deus. Sempre há uma desculpa, sempre o povo de Deus levanta uma desculpa para desobedecer a Deus, e nós usamos essas desculpas quando nós não queremos fazer aquilo que Deus ordena. Sempre temos uma desculpa para traçarmos os nossos próprios caminhos de desobediência. Vocês já estão bem cientes disso, não quero me deter nesta aplicação, mas nós devemos lembrar uma coisa: Deus aqui se mostra mais uma vez soberano. Quando se trata de sua vontade, Deus não faz consulta, Deus não é democrático, Deus não pergunta a você se sua semana foi muito boa ou ruim, para que você obedeça ou não ao Senhor no dia de domingo, na guarda de domingo. Deus não pergunta a você se seus filhos, eles lhe aperrearam durante a semana, se seu trabalho lhe sufocou, se quantas coisas aconteceram para que você desobedeça a lei de Deus. Deus não pergunta, Deus não é democrático, Ele diz: me obedeça. O mandamento é esse: faça a minha vontade. Moisés, deveria fazer o que Deus ordenou. Então, aprendamos, irmãos, novamente, em vez de ficarmos construindo uma linha de argumentação para justificar a nossa desobediência, deveríamos parar com os nossos planos, com nossas objeções e, de fato, nos submeter à vontade de Deus. Deveríamos deixar de lado as nossas desculpas e simplesmente obedecer ao Senhor. O que o Senhor diz: faça é para fazer. Não, Deus não está perguntando se você pode ou não, se você tem condições ou não. Deus está dizendo: faça. E o que nós vamos ver, irmãos, mais uma vez, é que se obedecermos, se nós obedecermos, se você obedecer, você contará com a fidelidade de Deus. Veja o verso número 1 e o verso número 2. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Irmãos, esse texto aqui, ele é muito interessante, e a princípio, entenda que ele está revelando a autoridade divina dada ao profeta. Deus está declarando aqui agora, explicitamente, que sua autoridade, ela está sobre o profeta Moisés e Arão. Porque o próprio Deus chega a dizer que Moisés seria como Deus sobre Faraó. Literalmente, irmãos, a ênfase hebraica aqui é essa: eu estou te constituindo como Deus sobre Faraó. Eu estou te enviando a Faraó como Deus. Então você deve entender uma coisa, que aqui oficialmente está sendo declarado que Moisés está representando Deus. Moisés está indo a Faraó para representar a Deus. Ele é o profeta escolhido do Senhor. E ele vai a Faraó como representante de Deus. O que implica dizer, irmãos, que a ordem de libertação não era uma ordem mosaica, não era um desejo mosaico. A fala de Moisés, ela está ali revestida de autoridade divina. Não era Moisés quem estava a falar, mas era o próprio Deus que falava e agia por meio de Moisés. Isso tem uma razão de ser, irmãos, porque Moisés estava lidando com alguém que imaginava ser a encarnação dos deuses.
os reis egípcios, eles acreditavam que eram alguma encarnação dos deuses antigos. Então, quando o Senhor tornou Moisés Deus sobre Faraó, ele está aqui indiretamente colocando Faraó no seu devido lugar. Quando ele constitui Moisés como sendo Senhor sobre Faraó, ele está colocando Faraó no seu devido lugar de humilhação. Ou seja, Moisés, entenda, não é o rei do Egito que é Deus, eu sou Deus. Então eu estou te constituindo como Deus sobre Faraó. E com isso, o Deus verdadeiro, ele está agindo, ele está mostrando a sua existência e ele agirá através dos seus servos. E o rei não terá dúvida disso, porque Deus vai mostrar através das pragas, que ele de fato é o Senhor do Egito. É ele quem governa. Enquanto o rei dizia, eu sou o rei, o Deus encarnado, aquele que domina, Deus agora joga as cartas na mesa e diz, eu quem sou o rei do Egito e vou provar isso através de você. Então eu estou te constituindo como Deus sobre Faraó. E aí é interessante porque Arão, ele passa a ser designado, lembra que nós falamos, a genealogia, ela vem mostrar Arão, porque agora será um personagem que vai aparecer com muita frequência, e aqui Deus diz, mais uma vez, que Arão, ele é designado profeta do profeta. Então, assim como Moisés falava em nome de Deus, revestido de autoridade, Arão falava por Moisés. E para o rei, irmãos, isso também tem um significado, porque os reis egípcios, eles tinham homens ou um tipo de porta-voz que emitia suas ordens. O que declarava com isso, quando ele instituía alguém para ser porta-voz dele, significa que ele era alguém distante do povo, que ele estava acima do povo, que ele estava além do povo, e também o seu sinal de posição divina. Então, colocar um porta-voz significa que ele não se misturava com o povo, e que ele também era Deus, e que ele não podia estar se misturando com o povo. Então, quando Moisés fala a ele por intermédio de Arão, Moisés está reivindicando a autoridade divina. Moisés está dizendo, eu estou vindo aqui em nome daquele que me enviou. Eu não estou declarando a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É por isso, irmãos, que ele não tem a liberdade de acrescentar qualquer coisa à mensagem de Deus ou de subtrair qualquer coisa dela. Como o próprio Deus disse a ele no verso número 2, você falará tudo o que eu lhe ordenar. E enquanto o profeta comunicar a mensagem de Deus corretamente, o próprio Deus falará no Egito. Moisés comunicando a vontade de Deus corretamente, o próprio Deus haveria de falar aos homens, ao rei do Egito. Pensem, irmãos, Deus poderia ter bradado, Deus poderia ter gritado nas alturas, lembram do batismo de Cristo? Este era o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus poderia ter bradado dos céus, comunicado a sua vontade, deixado evidente quais eram as suas intenções. Ele poderia, com o seu poder e com a sua glória, ter feito inúmeras coisas sem a boca do homem, mas ele fez uso dos homens para revelar o seu propósito. E esse perfil, esse pressuposto, ele vai conduzir, ser revelado paulatinamente na história da revelação de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus falava ao povo através dos profetas. No Novo Testamento, os apóstolos chegaram a dizer, por exemplo, Paulo escreve sua epístola aos Coríntios,
na sua segunda epístola, no capítulo 5, verso 20, ele diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Mas isso, irmãos, não está restrito aos profetas e apóstolos. Na carta de Paulo a Timóteo, segunda epístola dele a Timóteo, no capítulo 4, verso número 2, ele diz assim: Timóteo, prega a palavra. O termo usado por Paulo para dar esse imperativo a Timóteo, prega a palavra, ela traz a imagem de um arauto, aquele que comunicava as ordens do seu senhor. Arautos, eles representavam os seus senhores, eles eram enviados para declarar a vontade dos senhores deles. Então Paulo diz: prega a palavra, no sentido de que Timóteo, ele era um arauto, ele estava ali a representar o Deus dele, ele estava ali a falar as coisas de Deus, a vontade de Deus, a vontade do seu Senhor Cristo. Então, quando Timóteo, ele subia ao púlpito para pregar a palavra, ele estava ali em nome de Deus para falar as coisas de Deus e aquilo que Deus havia ordenado. Isso implica dizer, irmãos, que todo pastor, quando ele sobe ao púlpito para proclamar a verdade, ele está ali a representar o Senhor que o chama. Todas as vezes que um ministro fiel, ele sobe ao púlpito para pregar a palavra, ele está ali revestido de autoridade divina, ele carrega ali a vontade de Deus. É o próprio Deus se dirigindo ao seu povo, se dirigindo aos homens pelo ministério da palavra. Então, por exemplo, agora, não imagine que eu estou a falar por mim mesmo. Não estou aqui para vos dizer aquilo que eu penso. Não estou aqui a dizer o que eu imagino, o que eu estou deduzindo. Eu estou aqui como pregador do Evangelho, como arauto representando aquele que me chama. Isso implica dizer que você, quando escuta a pregação, você deve entender que não são as palavras do pastor, mas são as vozes, as vontades, os decretos do Senhor para a sua vida. É o Senhor que está falando com o seu povo. Eu te constituí como Deus, Moisés, sobre Faraó. Fale tudo o que eu lhe disser. Mande Arão dizer tudo o que eu lhe disser. Então, pensem também que ao mesmo instante, se você tem desobedecido, pense na quantidade de vezes que o Senhor fala dominicalmente. O Senhor tem falado todo domingo, domingo de manhã, domingo de noite, o Senhor tem bradado, tem expressado sua vontade, tem declarado o seu querer, tem chamado você ao arrependimento, tem chamado você para a conversão, tem tratado o seu coração, tem denunciado os seus pecados, tem dito o que você tem feito, tem chamado você. Mas veja quantas vezes você simplesmente desobedece. Veja como você tem respondido à voz divina, a quantidade de vezes que o Senhor tem chamado você, tem falado com você dominicalmente. Porque, irmãos, se nós nos reunimos simplesmente para ouvir o ministro do Evangelho, nosso domingo não faz sentido. Nosso domingo não faz sentido. Sabe por quê? Porque a voz do ministro não fará nada, mas a voz de Deus faz. A voz do Senhor faz. Então, não faz sentido. Agora faz todo o sentido se é Deus falando com o seu povo. E aí, considere a quantidade de vezes que Deus tem falado com você, porém como você tem respondido à voz divina. Você vem atento ao culto para ouvir Deus falar?
Essa é a sua grande preocupação. Eu estou indo ao culto hoje para ouvir a voz do meu Senhor. Você está atento ao que Deus tem falado? Então, preste atenção, meu irmão, se você tem tapado os ouvidos para a pregação, você não difere em nada do rei do Egito. Você é só um faraó evangélico. Se você tapa os ouvidos, para não ouvir o que Deus tem a dizer, você só é um faraó evangélico. Isso também, irmãos, mostra, na verdade, que o pregador bom é um pregador fiel. Observe o que Deus diz: você vai falar tudo o que eu lhe disser. Você não vai acrescentar, você não vai tirar, você não vai fazer malabarismos, você vai dizer o que eu vou dizer a você. Então, Moisés, ele deveria executar o seu chamado com fidelidade. Por isso, irmãos, uma das coisas óbvias, uma das implicações óbvias para o ministério da palavra é que todos os ministros, todos os pastores, todos aqueles que pregam a palavra do Senhor, eles devem executar fielmente seu chamado. Por quê? Porque apenas a palavra de Deus foi confiada a eles. Não há responsabilidade de massagear ego, não há responsabilidade de satisfazer os desejos, não há nenhum imperativo de massagear o ego, de acariciar os pecados. Não existe nenhum outro imperativo, a não ser apenas a palavra de Deus deve ser pregada, unicamente a palavra lhe foi confiada. Esta é a vontade de Deus, ele deve proclamar esta palavra, mesmo que ninguém queira ouvi-la. Faraó, ele não vai lhe ouvir, Moisés, mas fale a minha vontade. Pregue a minha vontade. Isso mostra, irmãos, que o ministro do Evangelho, ele não deve estar preocupado com o que os outros pensam. Caso ninguém queira ouvi-lo, ele deve continuar a pregar. É a voz de Deus, é a vontade de Deus. Ele não deve se preocupar se você está ofendido. Ele não se preocupa se você ficará ofendido, chateado, se você vai pensar, será que o pastor, ele está pregando para mim? É para você. É Deus falando com você. Se Deus não estiver tratando o seu pecado, Ele está lhe auxiliando, remediando, para que você não caia no mesmo pecado. Ele está prevenindo você, então é sobre você. Não é sobre seu irmão, não é sobre seu filho, não é sobre seu marido, não é sobre sua esposa, é sobre você. Deus, quando se ergue na congregação, Ele fala com o seu povo. Ele está falando com você. Já pensou se o pregador, o pastor tiver a preocupação de que você vai ficar bicudo, de que você vai ficar com... O problema é seu. Ele vai proclamar independente do que você pensa. Ele vai falar a vontade de Deus, ainda que você não creia, ainda que você não goste, ainda que doa. Deus vai falar com o seu povo por meio do ministro fiel. Vá, Moisés, diga a ele, fale, mas ele não vai te ouvir, mas fale tudo o que eu lhe disser. O ministro do Evangelho, quando ele sobe ao púlpito, ele não sobe pensando, o que eles vão pensar? O que eles vão dizer? Será que eles irão crer? Será que eles ficarão chateados? Será que eles ficarão bicudos, ofendidinhos, negarão o dízimo? O ministro do Evangelho não deve se preocupar com isso, deve falar a verdade, ainda que Faraó não creia. Irmãos, se o ministro fiel está proclamando a vontade de Deus, e os homens não querem ouvir, que lidem com as pragas. Se o homem fiel, o ministro fiel, tem proclamado a vontade de Deus, e o povo não quer ouvir, os homens não querem ouvir, que lidem com as pragas. E aqui, irmãos, em resumo, esse
esse texto ele nos liberta de um padrão mudando de que sucesso no ministério ele se mede pela coisa ou pelo que conseguimos quantificar. Quantos membros? Quanto dinheiro? Quão grande? E observe que a coisa mais importante que Deus exige de um ministro aqui, do profeta dele, é a fidelidade ao Evangelho. Então entendam, irmãos, Deus não classifica os pregadores pelo número de convertidos ou pelo tamanho de igrejas. Ele julga conforme a fidelidade bíblica. Moisés, ele não vai crer, mas pregue toda a minha vontade. Isso deve nos ajudar, irmãos, a pensar, porque muitas vezes, muitas pessoas, e talvez você pense que ministério bem-sucedido é aquele que lota as igrejas de ímpios, e ninguém mais está preocupado com a fidelidade do púlpito, mas o quanto a religiosidade pode ser atrativa, quanto a pregação pode ser atrativa. Por isso, irmãos, permitam-me, eu sou um opositor ao perfil de visitar igrejas. Porque se na igreja local há um ministério fiel da palavra, o que nós procuramos visitar numa igreja, quando visitamos uma igreja? Se na sua igreja tem um ministério da palavra fiel, se Deus tem falado ao seu povo através do seu ministro, qual o sentido visitar uma igreja? E se não há ministério da palavra, se não há fidelidade na pregação, se não há pregação fervorosa, se não há uma pregação apaixonada, bíblica, o que fazemos nessa igreja? O que nos prende à igreja? Se não há o ministério da palavra, se não há pregação fiel, o que nós estamos fazendo nesta igreja? É por causa das amizades? É por causa dos parentes? É por causa dos amigos? É por causa da família? Se não há o ministério da palavra, o que nós estamos fazendo numa igreja? Porque nós idolatramos os nossos amigos, os nossos parentes, o nosso ambiente, mas nós não amamos o Senhor. Por isso que tem tanta gente em igreja infiel, vai continuar porque não ama o Senhor. Se amasse o Senhor, procuraria o lugar onde Deus fala através do seu profeta. Se as motivações que nos fazem permanecer numa igreja não estão ligadas ao ministério da palavra, é porque o Senhor já foi abandonado para seguirmos os nossos ídolos. Porque se não há pregação, Deus não fala. Se não há pregação fiel, Deus não fala. Ah, pastor, mas o meu pastor é um camarada, é um amigo, tem uma fala fina, é gente boa. Se não há pregação fiel, Deus não fala. Será simplesmente um laboratório de pessoas mortas. Por isso, irmãos, Moisés deveria continuar firme, pregar a palavra, mesmo que Faraó não ouvisse. Veja o verso 3 e 4. A parte A do verso 4. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. Observe, irmãos, Faraó era um homem determinado em sua incredulidade. Deus está dizendo, nada do que Moisés dissesse, nenhum milagre que realizasse mudaria Faraó. Ele deveria pregar, mas Deus está dizendo, ele não vai ouvir vocês. O que ele precisava, irmãos, Moisés, era entender que a incredulidade de Faraó fazia parte do plano de Deus. A incredulidade de Faraó fazia parte do plano de Deus. O Senhor estava aqui já mostrando, e já tem dito anteriormente,
que o Senhor vai usar a rebelião de Faraó para demonstrar que ele é que tem poder. Então, quando o Faraó se opõe a Deus, ele não sabe, mas ele está dando margens para Deus revelar quem ele é, a sua grandeza. A incredulidade dele vai exaltar a Deus. E aqui, irmãos, observem, Moisés o tempo todo, desde o início, parece ser um cara pragmático, porque é como se ele esperasse que os resultados viessem, que ele fosse lá pregar e ele fosse ouvido e as pessoas crescem. E o tempo todo ele está perguntando: Deus, e se não me ouvirem? E se não crerem? Ele sempre estava preocupado com essa questão: e se o povo não me ouvir? Faraó não vai me ouvir, eu vou pregar, eles não vão me ouvir, eles não vão crer em mim. E parecia ser um pragmatismo mosaico. Eles precisam crer para que a coisa seja de fato real, para que Deus esteja cumprindo com suas promessas. Mas, irmãos, Deus mostra que os resultados espirituais, eles estão sempre além do controle humano. Não importa, irmãos, quão eloquente é ou quão convincente, não há nada que um profeta possa fazer para levar as pessoas a crerem na palavra de Deus. É necessário fé para que alguém creia, é necessário fé para que alguém se volte e seja agraciado por Deus. Portanto, a única coisa que importa a Deus é se o profeta é fiel ou não. O que vai acontecer é com Deus. Deus não mandou, ele não foi responsabilizado pela conversão das pessoas, ele foi responsabilizado por comunicar o Evangelho. Ele deveria pregar a palavra de Deus, anunciar o que Deus estava dizendo, independente dos resultados. Ele não deveria se preocupar com as caretas, com as inquietações, com a sonolência incrédula, com o desprezo pela pregação. Ele tinha que ir pregar a palavra com fidelidade. O que ia fazer o ministério dele bem-sucedido não era se Faraó fosse convertido, era o que Deus estava cumprindo. Deus estaria cumprindo através do seu profeta. Isso também, irmãos, deve nos fazer pensar sobre a perspectiva bíblica de evangelismo. Porque quantas vezes nós ficamos esperando que as pessoas sejam convertidas? Nós, muitas vezes, ficamos nessa expectativa que as pessoas sejam convertidas. Nós chamamos ela para um culto, nós chamamos ela para uma atividade na igreja, nós muitas vezes questionamos até o pastor: um dia desse, dia das mães, eu poderia trazer minha mãe, e uma mensagem sobre mãe, dia dos pais, por que não uma mensagem sobre papai? Porque eu poderia trazer o meu pai, e ele poderia ser convertido. Vamos fazer, pastor, um encontro de jovens, para converter os jovens. E aí às vezes a gente fica com essa preocupação. Então, nós, muitas vezes, pensamos que nós somos capazes de fazer com que as pessoas mudem as suas condições ou a sua condição pecaminosa. Irmãos, claro que nós devemos orar a Deus e pedir, quando nós convidamos, ou seja lá em qualquer situação, que Deus converta as pessoas. Mas eu quero te dizer uma coisa: um dos propósitos primários do evangelismo é a conversão de fato de cristãos à fé em Cristo. Mas entenda, esse não é o único propósito. Esse não é o único propósito. A pregação do evangelho não tem um único propósito. Primeiro, visa salvar as pessoas, levar as pessoas a Cristo, mas esse não é o único propósito. Um dos mistérios da soberania de Deus é que o evangelho seja pregado para também confirmar os pecadores em sua incredulidade. Por exemplo, quando o profeta Isaías, ele foi comissionado a anunciar o Messias vindouro,
Deus lhe disse: muitos irão ouvi-lo, mas não irão crer nele. Jesus repetiu essas mesmas palavras quando os seus discípulos perguntaram: por que tu falas por parábolas? Eu falo para que não entendam, não percebam, não se convertam e não haja perdão para eles. Marcos 4, 11 e 12. E talvez os discípulos acreditassem que Jesus estava tentando converter a todos. Então, se Jesus estava tentando converter a todos, significa que o ministério de Cristo não foi bem sucedido, foi um fracasso. Porque quando ele morreu, ele tinha um punhadinho de seguidores. Porque a maioria que ouviu Jesus pregar, rejeitou. No entanto, irmãos, a verdade é que a palavra de Deus tem um efeito duplo. Alguns corações são amolecidos por ela. Quando pregamos a palavra, quando Deus fala por meio da sua palavra, os seus filhos, eles são atingidos como flechas, com flechas em seus corações. Eles pegam fogo, eles ardem, eles são regenerados ao mesmo instante em que outros são endurecidos. Por exemplo, aqui eu estou pregando agora a vontade de Deus, alguns estão ouvindo, alguns já estão clamando ao Senhor misericórdia, alguns já estão compreendendo a voz de Deus, outros simplesmente estão endurecidos. Outros estão rejeitando a mesma exposição, a mesma pregação. Alguns estão crendo, se submetendo, e outros estão agindo com rebeldia. Então, irmãos, que fique claro, nós não fomos chamados para converter as pessoas. Deus não chamou Moisés para converter Faraó. Ele disse: fale tudo o que eu lhe disser. Isso nos ajuda, primeiro, destruir todos os métodos mundanos, todas as artimanhas humanas que visam de alguma forma mover os corações dos homens. Precisamos, na verdade, irmãos, pregar a palavra e deixar que Deus ilumine os corações daqueles que são seus. Mas também pensem: quem você é? Será que você tem ouvido a palavra de Deus com credulidade ou incredulidade? Será que você está ouvindo a voz de Deus, está crendo naquilo que Deus está dizendo? Ou você tem sido um incrédulo egípcio? Ou você tem um coração incrédulo, endurecido? Quando você ouve a voz do Senhor, você sai daqui reconhecendo os seus erros, os seus pecados, clamando pela graça divina, clamando por força para lutar contra os seus pecados mais íntimos, seus pecados secretos, aqueles intocáveis. Ou você simplesmente sai dizendo: grita demais, é um doido, é brabo demais, não tem precisão disso, poderia ser de outra forma. Imagine, irmãos, que a dificuldade que alguns têm para entender o que estás dizendo é, na verdade, fruto de um coração nunca convertido. Se você dominicalmente escuta a voz do Senhor e tem dificuldade de entender que é o Senhor falando com você, provavelmente você não é convertido. Porque o Senhor disse: eles irão ouvir, eles não vão entender, não vão se converter, não vai ter perdão para eles. Quanta gente, irmãos, que Deus fala durante anos e ele não entende a voz de Deus. Estamos aqui instruindo a igreja, por exemplo, sobre o dia do Senhor há 5 anos. 5 anos e meio, vamos completar. Quanta gente ainda está no umbral, ainda está no estado intermediário, sem entender nada, está voando, como diz lá em Pernambuco, está na maionese, ele não entende nada,
ele não compreende nada. O Senhor diz que a impiedade, alguns não seriam convertidos porque Jesus falava por parábolas para que eles não entendem. Talvez seja isso, talvez o Senhor esteja falando e você esteja entendendo as parábolas. Por isso que você não consegue entender, porque talvez você não seja convertido. Aí eu vou passar 5 anos aqui ensinando a mesma coisa, você não vai entender. Vou passar mais 5 anos, não vai entender. Mais 5, você não vai entender. Chega a velhice, a aposentadoria, eu desço ao sepulcro, você continua sem entender, porque você não é convertido. Você é convertido? Se você não é convertido, no tempo devido, Deus transformará você numa pessoa de fé. Como assim, pastor? No tempo devido, o Faraó creu em Deus. Não no sentido de ele passou a ser crente, visitar a congregação de Israel, mas no sentido de se ver obrigado a submeter à força superior de Deus. Veja o verso 4, parte B, e o verso 5. Veja: e eu porei a minha mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Veja, irmãos, enquanto Deus amava o seu povo e fazia cumprir sua promessa com a mão poderosa, a mesma mão estava se erguendo contra o rei. Ao mesmo instante que a mão de Deus estava em movimento para libertar o seu povo, salvar os israelitas, o Senhor estava dizendo: a minha mão vai punir o Egito. A palavra aqui traduzida como juízo, o termo hebraico usado aqui, ele conota a mesma palavra, ou um termo que significa também vingança, sugerindo que Deus vai se vingar do Egito. Deus vai se vingar por causa da incredulidade. Deus vai proteger a sua honra. Eles não creram na palavra dele. Deus vai mostrar: eu sou fiel, a minha palavra é fiel, eu vou fazer cumprir tudo aquilo que eu estou dizendo. Assim, irmãos, Deus vingou o seu nome, afligindo o Egito com pragas de sua justiça, especialmente no final, quando Deus vai matar os primogênitos. Então aprendam uma coisa, irmãos: no Êxodo, Deus usou ambos os lados da sua mão. Com sua palma, ele tirou carinhosamente os israelitas da escravidão. Ao mesmo instante, com as costas de suas mãos, ele usou para bater nos egípcios. Por que isso? Ele diz: eu vou revelar quem eu sou. Eu sou o Senhor. Sou eu que sou o Senhor. Sou eu que sou o Senhor e vou mostrar salvando o meu povo. Então, irmãos, veja, as pragas, elas tinham um propósito evangelístico. Por quê? Porque Deus estava mostrando o seu poder também aos ímpios. Deus estava se revelando, Deus estava mostrando a sua glória, Deus estava sendo exaltado, mostrando o seu senhorio. Vocês não querem obedecer? Eu vou mostrar a vocês que eu sou o Senhor. Talvez, meu irmão, você não queira obedecer a Deus, permanecendo na incredulidade. Quem sabe essa sensação de que você é dono ou dona da sua própria vida te impeça de se curvar ao Senhor. Mas você, querendo ou não, um dia você vai ter que lidar com a mão divina. Você crendo ou não, obedecendo ou não, um dia, você terá que lidar com a mão divina. E não espere que seja pelas costas, porque pelas costas é somente dor que resta para aqueles que vivem na incredulidade. Então, todos um dia terão que lidar com o Senhor, seja pela mão que acolhe ou pela mão que dispersa. Então, hoje, Deus está fazendo o mesmo por meio de Jesus Cristo. Ele está anunciando Cristo aos homens. Muitos estão crendo que Ele morreu e ressuscitou e estão se curvando.
outros estão rejeitando, não estão interessadas na salvação, não estão dispostas a chamá-lo de Senhor, mas um dia elas o farão. Porque um dia a impiedade será punida com o pecado. Então saberão que Jesus é o Senhor, e se curvarão, se dobrarão. Apocalipse diz que eles terão os joelhos dobrados diante do rei. Paulo diz na epístola dele aos Filipenses: todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, Ele é o Senhor. Passaram a vida inteira negando a Cristo, um dia se curvarão e dirão: Ele é o Senhor. Então, se você é cristão ou não, mais cedo ou mais tarde, será obrigado a reconhecer que Jesus Cristo é Deus e Senhor. Por que não agora? Se você for incrédulo, por que não agora? Por que não agora? Se você não reconhecer, lembre-se, um dia você o reconhecerá, mas com as costas da mão dele. Então, irmãos, a primeira parte dessa história termina com a declaração, versos 6 e 7. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado, assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com o faraó. Até então, meus irmãos, Moisés teve dúvidas sobre o plano salvador de Deus e sobre sua parte desse plano. Mas a partir desse momento, Moisés foi fiel ao seu chamado. Moisés agora vai... as próximas cenas já é o confronto direto entre Deus e Faraó. Então nós vamos ver já hoje à noite o evento da vara e posteriormente surgirão as pragas. Então nós teremos aí, vocês ouvirão sobre as pragas do Egito nos próximos sermões dominicais. Encerramos hoje com esse primeiro confronto, né? Encerramos o primeiro confronto e em seguida virão as pragas. Cada sermão será uma praga, Deus mostrando o seu poder a Faraó. Moisés foi lá e falou tudo o que Deus havia dito. Ele não se importou com as consequências e fez exatamente o que Deus havia dito que ele fizesse, para testemunhar a Faraó que era o Senhor quem estava mostrando o seu poder e a sua glória. Ele fez isso sem se importar, meus irmãos, com as consequências. E é exatamente isso que todo cristão ele deve fazer. Todo cristão. No final, irmãos, lembra da introdução do Zach Wine e o Hughes, tanto o Zach como o Hughes, eles entenderam que o problema verdadeiro era o que eles entendiam por sucesso. Quando olharam com mais atenção para a vontade de Deus presente nas Escrituras, descobriram que os servos de Deus não são chamados para serem bem-sucedidos, mas sim para serem fiéis. Nas palavras do apóstolo Paulo, a primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 4, verso número 1 e verso número 2, ele diz o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Jesus foi fiel, mesmo com um punhado de seguidores. Ele agora está ao lado do Pai, intercedendo pela vida daqueles que estão buscando não sucesso, mas fidelidade. Aqueles que estão buscando fidelidade. Moisés foi lá fazer o que Deus ordenou. Você tem sido fiel ao Senhor nas ordenanças dele? Você tem sido fiel?
Cuidado com as costas da mão dele. Oremos. Obrigado, Senhor, que as tuas misericórdias nos cerquem, e obrigado pela tua voz tão bondosa. Mais uma vez, Senhor, fala solenemente ao teu povo e sobre os teus filhos, que esta palavra ela frutifique, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Nos faz, ó Deus, homens fiéis, mulheres fiéis, que honram o teu santo nome. Que seja glorificado, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Vou conceder, após o